Bom, começando aqui o relatório financeiro da empresa O, a gente vai passar por todos os indicadores financeiros e ter uma visão geral da saúde financeira da empresa. Começando aqui pelo índice de endividamento, a empresa entre os períodos 1 e 3 apresentou uma redução no seu índice de endividamento de 43,68% no período 1 para 37,72% e 36,59% no período 3. Apesar de essa redução do endividamento ser uma situação positiva para a empresa, a gente pôde observar que essa dívida, ela, ela teve um aumento na dívida de curto prazo, né? No início, no período 1, tínhamos uma dívida de curto prazo de 43%, sendo que no período 3, a dívida de curto prazo foi de 64%. Então, embora o endividamento tenha sido reduzido, a dívida de curto prazo cresceu. Então, essa empresa precisa de atenção nesse ponto, porque a dívida de curto prazo é a pior tipo de dívida, e ele acaba com o fôlego financeiro da empresa. Seguindo aqui para mais indicadores, a gente pode analisar os índices de liquidez, né? A liquidez imediata, a gente teve um aumento de 0,31 até 0,41 no período 3, né? A liquidez corrente, a gente teve um... Então, a liquidez imediata cresceu nos 3 períodos em razão do maior crescimento de caixa e equivalente de caixa em relação ao seu passivo circulante, né? E a liquidez corrente, a liquidez seca, né? A gente viu que teve uma pequena redução entre 2,76 para 2,55. A liquidez corrente, ela teve uma redução de 3,47 para 3,5. Essa liquidez corrente, ela está num patamar bom, porém ela diminuiu, indicando que o passivo circulante está aumentando mais que o ativo circulante. Então, aí no longo prazo, seria um ponto de atenção também. Mas, em contrapartida, a liquidez geral da empresa cresceu de 1,58 para 2,6. Então, essa liquidez geral apresentou um aumento que é bom. Se considerarmos ativo curto e a longo prazo e o passivo a curto e longo prazo da empresa, a gente vai ver que a empresa ela ficou mais líquida nesses períodos. Seguindo agora para os indicadores de rentabilidade, começando pelo ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, a gente teve uma pequena redução de ROI entre o período 2 e o período 3, né, de 16,8% para 15%, né? Então, esse retorno sobre o investimento teve uma redução, indicando que a empresa foi menos eficiente proporcionalmente em traduzir seu investimento, né? Líquido mais passivo financeiro em retorno financeiro, né? Então, isso aí, essa redução não é muito boa para a companhia. A gente observou, né, que o giro do ativo manteve praticamente inalterado, né, entre 0,94 e 0,93, lembrando que quanto maior for esse giro de ativo, melhor, né? Que a empresa está girando mais o seu ativo ali, e isso é uma coisa boa. A margem operacional. A gente viu que a gente teve uma redução de margem operacional, né, de 23% para 16% no período 3. A redução de margem operacional não é uma coisa muito boa, né, porque ela mostra que a empresa está transformando menos receita em lucro proporcionalmente. Quando a gente vai analisar a receita sobre o patrimônio líquido, a gente vê que teve um aumento, e isso é bom, né, de 12% para 19%, que a empresa aumentou a capacidade de remunerar o capital investido pelos sócios, né? Já que a gente sabe que o patrimônio líquido é a riqueza da empresa, foi usada para gerar mais riqueza, com uma boa administração dos recursos, né? Então, isso aí é, é atrativo para os sócios, para quem pensa em injetar capital ali na empresa, porque está tendo um aumento de receita nesse capital injetado. Indo para finalizar os índices de rentabilidade, o grau de alavancagem financeira reduziu, né, isso que é alavancada, que a primeiro momento é uma coisa boa, porque a alavancagem financeira sempre vem acompanhada de um risco. Os índices de ciclo operacional, né, a gente vai ver o prazo médio de estocagem, a gente teve um prazo médio de estocagem que foi reduzido, né, 63 para 23,
Isso é bom, visto que a matéria-prima está ficando menos tempo estocada, até ser utilizada na produção, que encurta o ciclo operacional, e é bom também porque estocar matéria-prima sempre, a prazo médio de estocagem sempre é bem-vinda. Prazo médio de fabricação teve uma pequena redução, mas também é bom, quer dizer que a empresa está conseguindo ser mais veloz na fabricação de seus produtos. E prazo médio de vendas também teve uma pequena redução, 55 para 54, ou seja, a empresa está conseguindo vender mais rápido. Prazo médio de cobrança, né, que é o prazo médio de recebimento das vendas, teve uma redução pequena, mas teve, o que mostra que a empresa também está recebendo mais rapidamente. Isso é bom. E o prazo médio de pagamento de fornecedor, a gente teve uma redução considerável. Isso aí não é uma coisa boa, a empresa está tendo que pagar os seus fornecedores mais rápido, e isso aí não é uma coisa boa, visto que a gente quer sempre aumentar esse prazo de nossos fornecedores, porque quanto menor será, se for esse prazo de pagamento, quanto menor é o prazo de pagamento, maior é a necessidade de capital de giro, né, para a gente financiar essa operação. Então, finalizando aqui, toda a análise da empresa, a gente viu que a empresa teve um endividamento reduzido, mas tem que ficar alerta nessa questão das dívidas de curto prazo que podem retirar o fôlego financeiro da empresa. A empresa, em relação à sua liquidez, né, a liquidez corrente da empresa, né, ela teve uma diminuição, né, então o passivo circulante da empresa aumentou mais do que o ativo circulante, então isso é um ponto de atenção para a operação da empresa. A liquidez imediata cresceu, né, isso é bom, que é sinal que a empresa está tendo um aumento de caixa mais considerável, porém, no geral, a empresa ficou mais líquida, e isso também é uma situação favorável para a empresa, se a gente considera, né, ativos de curto e longo prazo e passivos de curto e longo prazo. A gente teve um retorno sobre o investimento pior, né? Então, de que a empresa foi menos eficiente, né, em traduzir seu investimento em retorno financeiro. A margem também foi reduzida, né? Então, ela está tendo mais dificuldade em transformar receita em lucro, porém, a receita sobre o patrimônio líquido está mais favorável, né? Então, considerando está tendo um retorno ali mais favorável nesse quesito, que é bom para os sócios, investidores. A empresa também reduziu sua alavancagem, que é favorável, e entre os índices ali de ciclo operacional, a gente teve uma melhora em todos, exceto no pagamento ao fornecedor, né? Então, estocagem, fabricação, venda e cobrança, o ciclo ficou mais favorável, porém, essa grande redução aí do prazo médio do pagamento do fornecedor implica que a empresa deve ter uma necessidade de capital de giro maior. Então, essa foi a análise da empresa O. Em geral, eu recomendaria, né, com algumas ressalvas, mas eu recomendaria a um credor emprestar o dinheiro para a empresa, porque a empresa não está endividada, numa situação muito endividada, embora esse aumento de dívida ali no curto prazo possa ser alerta, pode ser um sinal de alerta, mas a empresa tem uma liquidez ali, né? Então, é uma empresa que, a princípio, está saudável nesse momento. Seria interessante, né, que a administração conseguisse melhorar essa margem operacional, né? Porque o que importa não é o aumento da receita, né, mas que a gente consiga transformar essa receita em lucro. Mas, de maneira geral, o retorno sobre o patrimônio líquido está
aumentando, né? Então se torna atrativo para os sócios continuarem investindo no capital próprio e tendo um retorno. Porém, o retorno sobre o investimento, né, que considera além do patrimônio líquido o passivo financeiro, né, ou seja, tanto o capital próprio da empresa ou lucros que configuram o patrimônio líquido, como passivo financeiro, né, que sejam empréstimos e financiamentos, considerando todo esse investimento, né, passivo financeiro e patrimônio líquido,